O filme Super Hero Senki foi lançado nos cinemas japoneses em julho de 2021 e em dezembro do mesmo ano saiu lá em mídia física também, e por isso que ele demora um pouquinho pra gente ver, né? A gente consegue ter acesso só depois, porque tem muita gente aí com boa vontade fazendo fansub, senão o brasileiro ficaria ali, mais uma vez, ao relento, restrito a pouquíssimas outras séries, como eu já comentei várias vezes aqui no canal. Esse filme aí tem 1h e 15 minutos de duração e foi feito para comemorar os 45 anos da franquia Super Sentai e os 50 anos da franquia Kamen Rider. E mais um Tokudok no ar, fica relax que não tem spoiler neste vídeo aqui. É uma crítica, uma maneira como eu vi Super Hero Senki, que é o filme que está comemorando. E é um filme bem legal, é um filme que eu quero comentar aqui tudo que eu achei, mas eu não vou te dar detalhes da trama. Depois eu faço um vídeo com spoiler caso vocês queiram. Você acha que rola um vídeo com spoiler? Deixa nos comentários e aí eu vou fazer ali um balanço, ver se rola, ver se não rola, quanta gente assistiu. Já perguntei no Instagram, quero saber aqui pelo YouTube também. Feito? E a sinopse básica do filme é todo um pretexto ali na real para juntar as duas franquias. É um vilão chamado Asmodeus, preso ali há muito tempo, se liberta e quer criar o mundo do jeito dele, com as histórias que ele acha conveniente. E isso afeta os universos das franquias e traz como personagem principal o menino Shotaro, que é ninguém mais, ninguém menos que a versão criança do criador desses heróis ali. Então vários personagens de monstros antigos retornam para dar aquela incomodada. E os heróis da vez, junto com os seus antecessores, se unem e unem forças ali, juntam forças para derrotar o exército do mal, né? Esse filme faz o crossover entre as séries que estavam rolando em 2021, Kamen Rider Saber e Zenkaiger, que foram as séries da vez. E na real não vou entrar no mérito se essas séries são boas, ruins, se honram o legado da franquia. Na verdade isso é muito pessoal, você tem que assistir, ver se você gosta ou não, não vou entrar nesse mérito, eu tenho as minhas opiniões, já falo isso quando eu comento sobre as séries, ou aqui, no Instagram, nas outras redes, mas aí é um negócio que você tem que decidir por você mesmo, porque é bastante necessário entender o contexto daquela época que foi criada tal série, da época que está sendo criado esse filme, das séries da vez, e como a produtora trata essas séries no aspecto comercial, principalmente hoje, né? Não dá pra gente comparar com uma série de décadas atrás. E quem acompanha o canal sabe que eu recomendo, por exemplo, o Zenkaiger. Por isso que tem os reviews semanalmente, eu comentei sempre, nas redes eu sempre falei, porque a série tem muita coisa boa sendo apresentada, sabe? Ensinamento, referência, curiosidade, vários resgates da franquia nesses 45 anos, lições morais e sociais, mesmo tendo ali, claro, aquele toque de galhofa e obviamente sendo infantil, às vezes extremamente infantil. E claro, gente, foi feito para um público de crianças japonesas de até 6 anos de idade, que como sempre foi, né? Só que a gente não tá mais na época de 70, 80, 90, onde era que é meio terra de ninguém, tá ligado? Hoje eles meio que dão uma focada a mais. Então em 2022, né, cara? É uma maneira diferente de produzir, as épocas são outras. Então por isso que eu nunca entro no mérito é bom, é ruim, é muito de gosto pessoal, né? Por isso que cabe a quem quiser fazer alguma comparação, ter uma base para ter comparação, conseguir assistir uma série daquela época, ter assistido as séries para poder ter o argumento de não ficar naquela coisa rasa do tá ruim porque não é o que eu assisti em 1988. É meio que isso, é a maneira como eu penso, né? Eu sempre coloco isso nas redes. E o mesmo caso pro Kamen Rider Saber, tá ligado? Porque eu particularmente, que assisto as séries de Kamen Rider ano após ano, vocês sabem disso, eu achei Kamen Rider Saber bem fraca, bem lenta, cheia de barriga. E os personagens, com exceção da Mei, como eu já comentei algumas vezes, tem menos carisma que as espadas de plástico que eles usam na série. Então pra mim a série não foi legal. Essa é a minha humilde e diminuta opinião, que consigo fazer uma breve comparação, talvez rasa, sobre as séries que eu já assisti, comparando com o Saber, por exemplo. Mas teve gente que gostou, e ótimo, é assim que a vida funciona, né? A vida funciona assim, tem gente que gosta, tem gente que não, e barco segue. Não é o cara da internet que vai falar pra você que você tem que gostar ou não. Você sabe disso, né? Você tem que ter o seu gosto pessoal. Mas se joga, vai ver a série e a gente fazer uma crítica. Não adianta criticar Saber ou Zenkaiger sem ter visto só porque você viu algumas ceninhas, uns trechinhos ou uma foto na internet, né? Se joga, tenta, começa a assistir a série. Pra mim aqui, eu acho que vai acrescentar um pouquinho mais do que qualquer reality show,
qualquer discussão em rede social, se joga. E o que você acha? Falei besteira? Não falei? O que você acha? Qual que é a sua opinião? Deixa nos comentários, vamos dialogar respeitosamente nos comentários. Quero muito saber o que vocês pensam, o que vocês acham. Tá, Danilo, mas e a trama? É importante que eu tenha visto as séries antes, essas duas ou qualquer outra? Talvez o filme seja um pouquinho mais interessante e você assistiu essas duas séries, pelo menos que eu falei agora. Mas caso não, nos primeiros minutos, os personagens já colocam você na situação daquele momento e de ambas, né, na verdade. Eles te dão um rápido contexto para que você entenda o que tá rolando e como vai desenrolar. Então, para ficar bem colocadinha a ordem aqui, você vai assistir até o episódio 40 do Saber e até o 20 do Zenkaiger. Eu vou colocar desse jeito ali, para que você consiga encaixar esse filme entre eles. Mas você pode assistir o filme mesmo sem ver nada, que é de boaça. Até dá para colocar Kamen Rider Revice nessa lista. Depois que você vê o primeiro episódio, você também consegue colocar esse filme. Inclusive, lá no final do episódio 20 do Zenkaiger, aparece a cena do Asmodeus se libertando ali, enquanto o Crocodile, que é a nave do sexto membro, o Chukaiser, passa voando ali em volta. É só um chamariz mesmo ali, pra dar um gancho pro filme, não acrescenta nada na trama, nem tô estragando nada na tua vida não. E olha só que coisa, foi a primeira vez que as gerações Showa, Heisei e Reiwa interagiram juntas numa produção, né? Eles até fizeram uma cena com um tempo longo ali de exposição na tela, com muitas lutas de longe, pouca ação individual, é verdade, para cada personagem, porque não dava tempo, era muita gente, né? E esse filme é basicamente uma ode ao Shotaro Ishinomori, que é o criador das franquias Kamen Rider e Super Sentai. As franquias, na real, são da Toei, mas saíram da cabeça de Shotaro Ishinomori, o criador dos personagens, do visual. Porque foi ele que desenhou, escreveu, conceitualizou aquelas primeiras séries, né? Que hoje a gente conhece como essas franquias aí. Toda a parte visual, o drama, a ação, fantasia daquelas primeiras séries saíram da cabeça do que eles mesmos chamam de o deus Shotaro Ishinomori. É exagerado, mas o cara realmente foi pica. Shotaro Ishinomori tentava recriar nas histórias deles a realidade, né, com várias críticas, várias colocações sociais ali, tudo colocado como fantasia na real. Claro que a biografia do homem não é só essa, né, basicamente isso que eu tô comentando agora é um resumo bastante raso até, ele foi bem importante e não criou nada sozinho, tem muito mais gente envolvida, muito mais cabeças pensantes. Mas ele é a figura que a gente pode colocar como figura paterna de tudo isso. O resumão rapidex aqui, ele nasceu em 1938 com o nome real de Shotaro Onodera. Ele tinha o sonho de trabalhar com arte e foi incentivado pelo mangaka Osamu Tezuka, que era o mestre dele, né? Nessa época, inclusive, ele tinha trocado o nome artístico para Shotaro Ishimori, antes até de mudar o nome definitivamente para Ishinomori, como a gente fala hoje, né? Ele faleceu em 1998. E pelos trabalhos prestados tem até museu em homenagem a ele na cidade em que ele nasceu, que se chama Ishinomaki. Ainda jovem ele começou a adaptar trabalhos e obras antes de começar a mostrar os seus próprios trabalhos, suas próprias criações. E aí foi só esperar um pouquinho para já ganhar um mega de um destaque com tudo que saía da cabecinha dele. Até que em 1970 ele lançou a história do Skullman, que, cara, isso foi um sucesso lá no Japão e por conta disso foi até adaptada, de uma forma até um pouco mais leve, é verdade, junto com a Toei Company, e aí que surgiu o primeiro Kamen Rider, que estreou em 1971, né? E depois disso, lá em 75, foi a estreia de Goranger, que foi a primeira equipe, né? Hoje conhecida como franquia Super Sentai. Ambas as duas séries eram só séries de super-herói daquela época, não foram pensadas para ser franquia como a gente conhece hoje, né? Claro que isso é um resumo muito extremo resumido da vida e obra do cara. Dei só aqui uma base muito rasa sobre quem é Shotaro Ishinomori, para quem tá chegando agora, para quem nunca ouviu falar, e é por isso que ele é homenageado nesse filme. Então isso foi um resumo resumidíssimo. E no meio do filme tem todo um diálogo do Toma com ele, que rola um silêncio pesadaço no fundo, mostrando o quanto ele é importante até hoje, e quanto a Toei e todo mundo mesmo da produção respeita ele e a obra toda criada por ele, né? E a trama toda do primeiro arco se baseia em Jornada do Oeste, que é uma história chinesa bastante antiga, de 1592, olha isso, que serviu de influência para muitas obras, tipo Star Wars e Dragon Ball, por exemplo, usando coisas da cultura pop muito conhecidas. Tem nome de personagem da história aparecendo no primeiro ato para dar o contexto, já que o vilão é conectado ao mundo do Kamen Rider, e o plot principal ali são livros e contos, então vai direto para a Jornada do Oeste. Danilo, eu não li Jornada do Oeste, o que eu faço? Posso ver?
fica tranquilo. Aqui tá mais um que não leu Jornada do Oeste. Eu nunca li. Eu conheço essas obras derivadas, essas obras inspiradas de Jornada do Oeste. Então fica tranquilo, porque você vai entender. Toda a história se autocontextualiza quando você tá assistindo esse filme. Mesma coisa para outra história que é contada nesse primeiro arco, que é uma chamada O Conto dos 8 Cachorros, que não necessariamente tratam do animal cachorro, são 8 guerreiros, né? 8 guerreiros que lutam com espadas, vindo de lugares diferentes, que se encontram e unem forças ali, e contra senhores feudais da época, já que a história é bastante antiga também. E é exatamente por conta desse plot que alguns personagens antigos da franquia Super Sentai aparecem nesse filme. Mas eu vou comentar deles em um vídeo com spoiler depois, tá? Você tá vendo aí cena do trailer do filme, fica relax. Então, como eu tô falando de arcos, o filme é dividido em 3 arcos. O primeiro, então, adapta esses 2 plots, colocando os personagens de Kamen Rider e Super Sentai dentro do filme, o porquê que tudo acontece na real. Então sai desses 2 contos adaptados e os personagens das franquias são os personagens desses 2 contos dentro desse contexto do filme. O segundo arco é todo adaptado sobre o criador, sobre Shotaro Ishinomori, que vem o Toma, que é o Kamen Rider Saber, interage bastante com ele, tentando convencer ele a ter sua própria história, a criar o seu próprio universo, tirar da cabeça dele e contextualizar dentro de histórias fantasiosas, né? Meio que incentivando o menino. E esse segundo arco é bastante dramático, toma um bom tempo do filme, tem todo um diálogo pesado, num silêncio altíssimo, num silêncio que grita muito na nossa cabeça enquanto eles estão conversando, pesa na cena. Na verdade estão usando até um chroma key ali bem marromeno, que a Toei está usando ultimamente, mas é tudo para entender o cenário ali. Todo o cenário até foi feito em CGI, mas tá bastante interessante. Dá para entender o porquê da cena. A cena se explica, principalmente porque o Saber, o Toma, também é escritor, é autor, né? Como o Shotaro. E o terceiro é briga na pedreira. Todos os heróis, todos os vilões se matando ali naquelas areias, naquelas pedras. O que a gente quer ver num terceiro arco, né? É assim que funciona. Esse filme todo, ele meio que é uma crítica também da Toei para a própria Toei, porque no fim das contas, é a maneira como o Shotaro Ishinomori pensou e como ela está trabalhando hoje, são maneiras diferentes de trabalhar. Então tem bastante desse comentário no filme, fazendo essa autocrítica talvez. O próprio menino diz em alguns momentos, falando, não foi isso, não era isso que eu estava imaginando. Então rola um pouco dessa crítica, que é um pouco também da crítica dos fãs. Então é a Toei dando uma criticada nela mesma, dando uma criticada nos fãs, dando uma criticada geral em tudo que foi feito, é feito, como está sendo trabalhado hoje, como foi imaginado e como é levado hoje ao pessoal que assiste, a nós que assistimos no fim. O menino quer criar as histórias do jeito dele, porque todas as histórias de Shotaro Ishinomori tem essa veia crítica, política, social, apresentando o personagem principal como fio condutor, né? O próprio Kamen Rider meio que sofre porque ele não queria estar ali, ele tem os poderes do inimigo e ele tem que lutar contra quem criou ele, se for ver bem. Mesma coisa acontece com o Black, que é bem aclamado no Brasil, né? Ele foi criado pelos inimigos dele, sofre por conta do irmão. Então o Shotaro Ishinomori gostava de apresentar esse tipo de drama, né? Que até tem até hoje. O Revice apresenta uma trama parecida do irmão que sofre porque tem que lutar com o irmão. Então isso ainda consta, mas a maneira como é apresentada é outra, né? Mas até tem uma hora que o vilão principal fala que eles não são importantes, mas que eles não precisam estar ali. E é rebatido que sim, se eles não fossem importantes, eles não estariam lá ainda. Se eles não fossem necessários até hoje, eles não estariam ali. E é uma verdade, no fim das contas, né? Estamos nós aqui falando disso. Isso meio que vai de encontro com as críticas dos fãs, de vocês, as minhas, que volta no que eu tava comentando no começo do vídeo sobre criticar as séries A, B ou C. Então meio que rola essa autocrítica da Toei também, eu vi isso. Então prepara, porque vai ter muita pancadaria com muito herói lutando nas pedras ali, nas areias. Basicamente muito tempo de tela, muito tempo de exposição de muito herói brigando, só que pouquíssimo tempo para cada herói individualmente. Eles estão em grupos ali, se estapeando, nada muito profundo, tá? O terceiro arco é só pancadaria pura e simples. É o que vocês chamam de fanservice, tá ligado? É mais ou menos isso. Quer ver seu personagem preferido? Ele vai estar lá. Particularmente, acho um filme bastante necessário para esse momento, para qualquer uma das gerações, por conta dessas críticas que eu estava comentando, para a gente também entender um pouquinho como eles, talvez, se reflitam ali, se eles estão trabalhando do jeito que era para ser trabalhado,
ou se tá indo pro caminho certo, porque se dura até hoje, parece que tá indo certo, né? Não esqueçamos que nós, os brasileiros, estamos aqui de penetra. Isso é feito para público infantil, infanto-juvenil, japonês. A gente assiste de penetra e damos pitaco do mesmo jeito. Vai lá, faz sua pipoca, assista o filme, seja feliz e deixa nos comentários o que você achou. Quero muito saber. Quando você assiste o vídeo aí, eu tô lendo os comentários já. Obrigado por assistir até o final. Deixa o seu like nesse vídeo e compartilha para quem quiser saber mais sobre o filme, sem spoiler, claro. E a gente se fala nos próximos, tá bom? Valeu, aquele abraço, tudo de bom.